Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 20, versículos de 27 a 40. Aproximando-se alguns saduceus, que negam existir ressurreição, interrogaram-no: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, tomará a viúva e suscitará descendência para seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro tomou a mulher e morreu sem filhos. Também o segundo e depois o terceiro a tomaram, e assim os 7 morreram sem deixar filhos. Por fim, também a mulher morreu. Essa mulher, na ressurreição, de qual deles vai se tornar mulher? Pois todos os 7 a tiveram por mulher. Jesus lhes respondeu: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem julgados dignos de ter parte no outro mundo e na ressurreição dos mortos, não tomarão nem mulher nem marido, como também não podem morrer. São semelhantes aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Ora, que os mortos ressuscitam, também Moisés o indicou na passagem da sarça, quando diz: o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Todos, com efeito, vivem para ele. Tomando então a palavra alguns escribas, disseram-lhe: Mestre, falaste bem. E já ninguém ousava interrogá-lo sobre alguma coisa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A ressurreição é real. Jesus é a maior prova, né? Ele é o ressuscitado. Mas deixou muitos sinais no mundo da sua ressurreição. Para quem crê, para quem teve uma experiência pessoal com Jesus, mesmo que não viva tocando na ressurreição, vendo, né? Sinais concretos, né? Sinais, eu quero sinal, eu quero sinal, eu quero uma prova. Né? Aí passa um tempo, né? Esquece, eu quero uma prova. Quem crê não precisa desta prova. A prova é a presença de Jesus. Quando você tem um encontro pessoal com Jesus, essa é a prova real da sua presença e da ressurreição. Que nós veremos no futuro, que a gente não sabe, que a gente não tem noção do que será de fato, como será essa vida ressuscitada com Deus. A gente não sabe como vai ser, só sabe que ultrapassa os limites da nossa imaginação. Em grandeza, em beleza, em todos os aspectos. Mas os saduceus, eles não acreditavam em ressurreição. E já naquele tempo lá, entre os judeus mesmo. Por isso eles pegaram uma lei de Moisés, e aqui uma lei, uma ordem, né? Ela não se aplica hoje para nós, para a nossa cultura, mas ela é uma ordem para o povo judeu. E eles pegaram justamente essa ordem porque sabiam que todos os homens e mulheres de Israel estavam sujeitos a essa norma da lei de Moisés que ele implantou. E essa lei foi importante para quê? Para assegurar a pureza do povo.
o povo não se misturar com outros povos, não se casar com outras mulheres de fora, com homens de fora. Às vezes isso aconteceu. Mas por graça, esses homens tiveram e mulheres tiveram um papel muito importante, bonito na história, como Ruth, por exemplo, né? Mas isso não era normal, isso não era comum. O comum era que entre os próprios parentes, assim, entre as 12 tribos, ali o povo crescesse. E foi o que aconteceu na maioria das vezes. Então, para assegurar isso, tinha essa lei também. Assegurar um nome. Por que o nome era importante? Era a memória. Então, se o nome do irmão era João, né, ou José, aquele José que morreu, o irmão seguinte ia casar com aquela viúva do seu irmão mais velho. E nascendo o primeiro filho homem, o nome do filho seria o quê? José, para honrar o nome do irmão. E assim, para frente, né? A dificuldade de Zacarias em colocar o nome de seu filho de João, né? Foi justamente porque não tinha ninguém com esse nome na família. Então, pô, mas colocar João, por que tá inventando o quê? Pega um nome conhecido aí. Aí quando ele escreveu João, seu nome, inaugurou um tempo novo. Aí todo mundo, nossa, o que será esse menino? Porque Zacarias começou a falar a importância do nome, a importância dessa norma, dessa lei. E ela entrava na vida dos judeus com muita força. Os saduceus pegaram isso para dizer, olha, tem essa lei aqui, você sabe, né, Jesus? Então, tinha 7 irmãos. E os 7 casaram com a mulher. Um casou, morreu, não deixou filho, o outro também, o terceiro, o quarto, o quinto. Todo mundo casou com ela e ninguém teve filho. Por fim, a mulher morreu. Quando tiver a ressurreição, ela vai ser mulher de quem? Era uma pegadinha para dizer, tá vendo? Olha só, eu garanto para você que não tem ressurreição. O que aqueles homens tinham em mãos era a lei era concreta. A lei era algo que eles podiam tocar, funcionava, as famílias viviam aquilo. A ressurreição, como não podiam ver, era algo para eles abstrato, dependia de fé, e eles não tinham essa fé. Por isso queriam pegar Jesus, falar, quer ver como é que ele vai cair nessa? Não, como é que ele vai sair dessa agora? E Jesus ensina que eles não fazem ideia do que estão falando. Jesus ensina que eles não sabem, eles não conhecem a realidade do outro mundo, por isso pensam assim. Olha, o versículo 34 começa a resposta de Jesus. Os filhos deste mundo, desse século, desse mundo, que vivem aqui nesse tempo, casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem julgados dignos de ter parte no outro mundo e da ressurreição dos mortos, aquele passar, né? Quem for julgado justo, né? E ressuscitar, não tomarão mulher nem marido, como também não podem morrer. Olha só. Os ressuscitados não morrem mais. Então aqui ele deixou claro já, em poucas palavras, para que eles entendessem o que nós também precisamos entender e crer, porque é nossa fé. Quando nós rezamos o credo, nós rezamos isso. Na comunhão dos santos, na ressurreição da carne, na vida eterna. Cremos, rezamos e cremos nisso. E Jesus está dizendo isso aqui para eles, para os saduceus. E aí ele diz, são semelhantes aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. É isso que vai acontecer com aqueles que creem e forem julgados dignos. Então não vai ter casamento lá, não vai ter... Não. Seremos filhos da ressurreição, filhos de Deus. Uma vez estava numa missão, e enquanto eu morava em Aracaju, e nós pregávamos, né? E então a casa que nos acolhia, uma família muito bonita, né? Um amor muito bonito entre marido e mulher. E quando ele escutou essa palavra, ele falou, mas como assim? Quando eu for para o céu, ela vai ser minha esposa. E ficou desconcertado com isso. E foi difícil entender que na realidade do céu nós não precisaremos
Esse amor que nós temos entre homem e mulher é imagem. Ele pode ser lindíssimo, grandíssimo, como o amor que eu tenho pela minha esposa, talvez como o amor que você tem pelo seu esposo, sua esposa, enfim. Mas é imagem, ainda muito pequena, daquilo que é o grande amor imensurável que Deus tem com a humanidade, em que a humanidade é a esposa de Cristo, é desposada por Cristo. Então todos nós seremos o corpo, né? Essa esposa de Cristo, desposada por Ele no céu. O amor de Deus nos preencherá por inteiro, por completo. Nós não teremos um coração dividido com pessoas. Seremos um só coração. Teremos um só Senhor. Já temos, né? Mas lá Ele será tudo em todos. Que lindo. E Ele continua. Ora, que os mortos ressuscitam, também Moisés indicou na passagem da sarça ardente, quando diz: o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ora, Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Com efeito, todos vivem para Ele. Ou seja, Abraão, Isaac e Jacó já tinham morrido há quanto tempo, né? Mas se eles apareceram ali, porque estão vivos em Deus, para Deus. E Jesus deixa isso claro. Olha quanto ensinamento aqui. Principalmente você que às vezes tem dúvida. Vamos reencarnar? Não vamos reencarnar? Não, nós não vamos reencarnar. Nós iremos ressuscitar para sempre. E aí, a partir daquilo, os escribas falaram: mestre, falasse bem, porque defenderam a tese deles, né? Porque eles acreditavam em ressurreição. Veja como Jesus nos mostra: a ressurreição é real. Vamos anotar no nosso diário? Ordem de Deus, versículo 28. Ordem de Deus. Não, mas essa ordem cabe a nós hoje? Não, hoje nós não vivemos essa ordem. E Jesus, até explicando isso, é temporal e, sobretudo, para o povo judeu. Mas essa ordem não foi abolida. A lei continua em pé lá. Então anote, né? E qual a ordem a respeito do casamento está voltada para nós hoje? Você assumiu suas promessas no matrimônio, não foi? Então, é isso que a gente vai atualizar na nossa vida. Lembrando da ordem que está vigorando sobre nós, da lei que vigora sobre nós. E princípios eternos, versículos de 34 a 38. Anota também qual é a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar um like, porque o seu like evangeliza. Vamos juntos fazer a Bíblia toda com a graça de Deus, seguindo o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. Na descrição do vídeo tem informações importantes para que você possa fazer o seu diário espiritual corretamente. Inclusive o link para você adquirir o livro. Qualquer coisa, você entra em contato comigo. Também na descrição tem como fazer isso. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.